Nosso protagonista dessa vez começa em uma era diferente. Nesse mundo, há cerca de 20 anos depois da Revolução do Olympus, a humanidade recebeu sua primeira educação virtual. Os estudantes, ao iniciar suas aulas, tinham que subir de nível na academia dentro do Olympus. Anjo Nilk, conhecido como Arthur de 6 anos, seria o protagonista que está caminhando alegremente. Quando as crianças desse período colonial se formam, eles obtêm um trabalho na União Olympus e também recebem algum dinheiro. Esse é o pensamento que o nosso protagonista tinha em mente: estudar, trabalhar e ser feliz. Infelizmente, as coisas foram um pouco diferentes. De repente começam a aparecer problemas. O velho pendurado na árvore olha para Arthur com um sorriso diferente, pensando consigo mesmo que havia achado o que tanto procurava. Ele finalmente encontrou uma criança talentosa e rapta essa criança gritando para ela se animar, já que ele a transformará no homem mais forte do mundo. O único pensamento que se passava na cabeça dessa criança é que ela havia sido sequestrada por um NPC velho e esquisito. Esse velho sem nome era a personificação da força. O garoto foi forçado a ser seu aprendiz. E assim seus difíceis e dolorosos dias foram se passando, com Arthur fazendo treinamento de força usando a postura de cavalo, comendo diversas minhocas para melhorar sua saúde e sobrevivendo à alcateia de hienas cinzas. 10 anos se passaram e o adolescente pergunta ao seu mestre se ele sabia que o top ranking mundial está no nível 89. Isso era muito legal para o garoto, mas seu mestre o contradiz porque na sua visão ninguém abaixo do nível 99 pode sequer ser um rankir. Mas o garoto diz que o cara realmente era um rankir, até então número 1 dos rankings oficiais e não tem ninguém acima dele. O velho pergunta se ele por acaso não confia no que seu poderoso mestre diz. Na verdade, nesse mundo virtual não dá para ser considerado só aquilo que se vê. Sempre deve se manter em mente que nesse lugar existem coisas que não possam ser reveladas. O garoto à primeira vista acha que esse velho é um maluco, pois ele sempre está dizendo que tornará o moleque o homem mais forte do mundo, mas ainda não mostrou nenhum indício de ser o atual mais forte do mundo. Tudo o que ele fez até agora foi falar e colocar o protagonista nos treinamentos mais insanos. O garoto diz que não é como se ele viesse de alguma família rica, e nem itens tem para o auxiliar. No ponto de vista do garoto, é meio impossível ser o mais forte do mundo. O velho contradiz que nem só de itens viverá o homem, níveis e atributos são tudo. Claro que o velho ficou com raiva daquilo que o adolescente disse e o fez treinar por mais 3 horas. Olhando por esse ponto de vista, esse velho não é nada confiável. O garoto considerava cada dia de sua vida como sendo pior que o outro, e assim vários invernos e primaveras se passaram. O tempo flui sem descanso. Eventualmente se passou mais 20 anos. Desde que ele começou aquele treinamento infernal, o velho já não está tão bem de saúde. Ainda assim ele diz ao garoto que o ensinou tudo o que ele sabia. Se morrer agora não terá nenhum arrependimento. Mas tudo que o Arthur quer é que o velho durma para sempre o mais rápido possível. Por conta do protagonista ter sido sequestrado e ter passado por 20 anos treinando com o velho, ele agora tem 26 anos. Já que aquele é um mundo virtual, o garoto na realidade já é quase um velho desempregado. Até mesmo a sua família o trata com desdém. Nem mesmo o próprio garoto sabe como ele aguentou por tanto tempo. Ele poderia simplesmente ter deletado o seu personagem e criado outro, mas acabou que foi até o final. Daí o Arthur começa a montar seu teatro de encenações. Ele diz que é como um filho para o mestre, só conseguindo aguentar esses 20 anos de treinamento porque ele considerava o mestre um pai, e que esse garoto bobo acha que não conseguirá viver no mundo sem o mestre, gritando que ainda precisa dele. Mas o mestre responde que mesmo que o garoto seja bem mais fraco que o velho, ainda, sim, não é alguém de se jogar fora. O garoto fica em dúvida se ele é forte ou fraco. A única coisa que ele quer é que o velho faleça logo e o dê a missão, porque normalmente esse tipo de NPC deixa com a missão ou promessa quando falece. O velho entrega o mapa e fala para o protagonista ir para lá, que ali estará o seu futuro. Então velho se despede desse mundo com uma risada macabra, porque esse mundo se ajoelhará perante ao garoto. A vela se apaga finalizando o seu ciclo de treinamento. Os 20 anos de treinamento infernal chegaram ao fim, e esse final também marca o seu recomeço. Claro que esse garoto não era o mais feliz do mundo enquanto fazia esse treinamento, pois era literalmente obrigado a treinar e todas as vezes que ele tentava fugir, apanhava até quase ir para a próxima vida. Depois de todo esse período de treinamento, o jovem abre finalmente a sua janela de status. Esses resultados são absurdos. O garoto tem 99 pontos de habilidades em todas as categorias, mas por algum motivo a sua sorte estava negativa. Daí o sistema notifica que ele foi confirmado como jogador, e foi finalmente liberado da sua maldição de restrição, o deixando livre do seu dever como sucessor, liberando da barreira especial, e deixando ele livre para frequentar o mundo virtual novamente. Mas quando estava para sair da área especial chamada Lina,
algo acontece. O acesso foi negado, um erro foi detectado, o nível extraordinário foi agregado. O sistema avisa que Arthur não havia passado pelos procedimentos apropriados. O método de evolução anormal de nível havia sido detectado. O sistema utiliza a autoridade de Zeus para resetar níveis extrapolados. E assim que o nível do protagonista é resetado, o garoto fica irritado e começa a xingar Zeus de diversas formas possíveis. Isso deixa ele completamente pirado. Todos os seus 20 anos de esforço haviam sido jogados no lixo, mas a realidade é que ele não perdeu tudo. A única coisa que foi resetado foi o seu nível e nada mais. Normalmente deveriam ter uma penalidade junto com a redução de nível. Um bom exemplo seria seu próprio conjunto de habilidades. A mais básica dele possui um requerimento mínimo para ser utilizada, que seria o nível 40, ou seja, ele não pode usar nenhuma das suas habilidades de ataque e também não pode acoplar suas armaduras. Então ele literalmente retrocedeu até o nível 1. Na real, mesmo do que adianta essas restrições. Com toda essa força no nível 1, imagina quando ele chegar o 99 de novo. Fora que agora será bem mais fácil subir de nível. Quer dizer que a sua vida de desempregado acabou. O seu próximo destino é a Vila de Iniciantes. Atualmente, está 6 anos atrasado se comparado aos outros, mas tem uma grande vantagem. Ao chegar em Ercas com um enorme sorriso no rosto, ele tem um sentimento de nostalgia. Depois de tanto tempo sem ver essa praça, o vendedor, essa atmosfera de harmonia, ele sentiu tanta falta disso. Ele voltou realmente a viver. Quando estava indo para o campo da vila, o guarda da cidade o para perguntando seu nível. O jovem responde que é nível 1. Então o guarda recomenda que ele saia dali, já que o coelho, que é o animal mais fraco desse local, é de nível 5. Mas o que o guarda não sabia era que o garoto tinha uma força de 99 e apenas um soco era o suficiente para transformar esse coelho em um pote de experiência. Já que os coelhos continuaram vindo, ele saiu abatendo um por um com seus punhos. O guarda incrédulo pergunta se ele realmente era um jogador de nível 1. Mesmo que todos os guardas dali possuam um sistema de detecção de status, ainda é difícil acreditar que alguém de nível 1 consiga fazer esse estrago. Durante a conversa, um javali aparece cheio de raiva. O guarda desesperado pede para o jovem recuar, mas como o garoto já estava ali, ele simplesmente finalizou o monstro com um único soco, subindo de nível. O único pensamento que vem à mente do guarda era que esse era o jogador mais esquisito que ele já encontrou. Quando finalmente a missão é concluída, o protagonista recebeu sua recompensa de 30.000 ouros, totalizando em sua mochila 30.015 ouros. Após ter subido de nível, ele percebe que os status dele são fixos, ou seja, ele já não ganha mais nenhum ponto de atributo por level adquirido. Desde que os status continuem em 99 pontos, para ele tá bom demais. Sendo que esse não é um assunto urgente, ele prefere pensar em como resolver esse problema depois. Por enquanto apenas deseja ir para um campo de caça mais avançado. Infelizmente, nem tudo que reflete é ouro. E o nosso protagonista tem 99 pontos negativos em sorte. Depois de alguns dias, ele recebe uma notificação. Ele participou de um assassinato e o sistema de caos foi ativado. Uma marca do assassino será cravada nele, fazendo com que ele se destaque de todos os jogadores, com bastante penalidades por conseguir ativar o sistema de caos. Nos últimos dias, ele foi pego em inúmeros acidentes que o levou a vários mal-entendidos. Os NPCs apareceram do nada para atacá-lo. Ele era confundido com um criminoso procurado. Que cá entre nós, o maluco não parece nem um pouco com ele. Mas por conta dessa má sorte, os NPCs estão convencidos de que ele é um criminoso procurado. E agora eles tentam matar incansavelmente o protagonista. Mas o problema é que o garoto passou tanto tempo treinando que ele adquiriu uma incrível memória muscular, podendo revidar os ataques quase que automaticamente. Então meio que ele revidou o ataque no susto e acabou por matar um NPC. E agora ele adquiriu o estado caótico nível máximo. A penalidade seria a chance de dropar ou então morrer aumentado em 100%. A taxa de acúmulo de experiência foi reduzida em 90%. Ele não tem mais permissão para usar locais e instituições públicas. E o favoritismo entre os NPC diminuiu em 100%, ou seja, até mesmo as inteligências artificiais estão repletas de ódio contra o protagonista. Depois disso, não apenas os NPCs, mas também os jogadores começaram a vir atrás dele, e só tem um motivo para eles o perseguirem. O sistema de status de herói é o completo oposto do sistema do caos, podendo se tornar um herói se conseguir alguns benefícios ao matar um usuário caótico. E cá entre nós, os jogadores querem se tornar heróis. Então, obviamente, eles iriam atrás de um caótico de nível máximo como o protagonista. De tanto perseguirem o Arthur, finalmente conseguiram encurralá-lo. Mas não é porque ele está sem saída que ele obedecerá aos buchas de canhão. Já que ele acabou matando todos aqueles usuários com seu soco explosivo, ao menos eles conseguiram fazer o garoto subir de nível. Normalmente os jogadores caóticos deveriam se esconder durante um ano inteiro para esse status sumir. Mas se o jogo quer tanto assim que ele se torne um vilão,
Pelo menos ele tem que ser um vilão que come e vive bem, desistindo de virar um herói e se tornando um vilão por completo. Ele entende que tudo isso é bem estranho mesmo depois de 20 anos de sofrimento extremo do seu treinamento ter acabado. Quando ele achou que as coisas fossem ficar boa, ele foi forçado a entrar no estado caótico contra sua vontade. Talvez essas seriam as verdadeiras intenções de Deus, ou quem sabe ele esteja preso em algum cenário oculto, pois ele simplesmente pulou para uma panela de fogo, e nem ao menos sabe o que está acontecendo. Mas as respostas vieram mais cedo que ele esperava. Um grupo de ocultistas aparece diante dele se ajoelhando. O velho de roupa branca diz que está feliz ao ver o descendente do governo absoluto, e se ele morresse agora iria ser sem arrependimentos. Sem pestanejar, ele grita diversas vezes para louvarem o jovem, e dessa forma eles deram as boas-vindas ao governante absoluto dos demônios celestiais. Enquanto isso, aparece uma notificação de missão que seria o retorno do governante absoluto classe SSS. Ele deve ser reconhecido como governante absoluto dos demônios celestes, e sua prioridade é receber o reconhecimento dos 12 anciões. Então o protagonista pensa consigo mesmo de todas as missões feitas nos últimos 200 anos pela humanidade. Essa é a maior categoria já vista, e o número de vezes que essa missão classe SSS apareceu nesses últimos 200 anos foram somente 3 vezes. Normalmente, quando você tem uma missão dessa classe, ela fica categorizada no cenário nacional. Mas uma missão desse de nível dada somente a uma pessoa, ele percebe que o treinamento infernal e o estado caótico máximo que ele entrou assim que saiu de Lina estão interligados. Esses NPCs estão ajoelhados perante a ele como se estivessem o esperando por seu retorno durante todo esse tempo. A meu ver, ele se envolveu em uma história bem grande. E essa história começa da seguinte forma. O governador supremo daquela época, Shultera, chegou ao poder. Ele tomou o sangue do demônio, se tornando mais forte e mais cruel do que qualquer um. E diz às más línguas que todos os heróis do mundo temiam ele. Mas quando a rebelião aconteceu, foi derrotado por uma armadilha de mel. Porém, ele foi apenas mutilado e não chegou a falecer. Depois de todo esse evento, o demônio viveu numa caverna e recuperou seu poder, o que nos leva a perceber que o mestre do protagonista poderia ser algum tipo de descendente direto do demônio. O problema é que na missão que o protagonista recebeu, se não for reconhecido pelos 12 anciãos como governante absoluto, ele poderia se encontrar em uma situação bastante conturbada. Pelo menos essa missão dá um benefício especial. Se caso ele dominar os 12 anciões, ele terá uma força secreta que o auxiliará durante o percurso. Todo o poder demoníaco do antigo rei demônio será herdado pelo garoto, sendo recuperado no final. Então ele pergunta ao conjunto de velhos se eles são os anciões demoníacos do céu. O velho de burca branca, enquanto bate sua cabeça no chão, confirma, agradecendo o protagonista por ter os reconhecidos. O garoto pede para eles mostrarem o caminho. O velho branco disse que já tinha cortado a cabeça dos insetos que o cercavam porque estavam perturbando demais a presença do jovem demônio. O sistema se inicia e começa a checagem da relação com o primeiro ancião, que o reconhece como membro do clã. A segunda notificação aparece e cita que a experiência que os anciões adquirirem em uma região será compartilhado com o jogador. Isso faz o garoto ganhar 3 níveis instantaneamente, chegando ao nível 9. O primeiro ancião finalmente se apresenta. Seu nome é luxo, ocupante da primeira posição de ancião. O jovem Lorde Demônio diz que tem uma coisa que deve ser feita. O velho pergunta o que seria. O garoto responde que atualmente está ligado a um banimento especial. Ele seguiu o aviso de treinamento do seu mestre, mas atualmente ele está selado, não conseguindo usar nenhuma das suas habilidades. A mente dele se lembra, mas o corpo não. O ancião o contrapõe que já estava ciente disso. Ainda assim, o protagonista pede para acreditarem nele, porque ele é o governante absoluto, e promete ajudar eles a chegarem ao lugar onde o sol ilumina. Isso emociona os velhos subordinados, aumentando consideravelmente a lealdade deles com o Lorde Demoníaco. De volta ao mundo real, o Milord dá aquela pequena pausa do game para tomar o seu cafezinho. Enquanto ele saboreava a bebida, sua irmã o chama. Ela fala que aparentemente a aliança dela fez uma missão boa dessa vez, mas parece que tem um serial killer, chamado Getrak, incomodando nos arredores de Sentinia. O garoto pensa que tomara que esse cara não seja ele. Esse cara, ele é um pouco diferente do nosso protagonista. Ele usa pistolas duplas, está por volta do nível 40 e consegue ganhar sozinho de um grupo de 7 pessoas. A recompensa sobre sua cabeça são 103 milhões de ouros. A irmãzinha dele diz que se ela ganhar o dinheiro, o churrasco é por conta dela. E observa que o seu irmão tá com as olheiras bem grandes, achando que é porque eles diminuíram o consumo de carne por conta da situação financeira. Essa situação é de cortar o coração. Ao entrar no jogo novamente, ele recebe a notificação que tem alguém seguindo o grupo de velhos. Pelo que dá para perceber, eles ainda não conseguiram identificar quem está seguindo e pergunta o que devem fazer ao garoto. Por hora, ele pede para esperar. Primeiro verifica se a pessoa que está seguindo é sua irmã, mas já que ela está em outro continente, a mensagem não pode nem sequer ser enviada. Assim, finalmente, ele descobre que a pessoa que estava seguindo era o pistoleiro procurado. O Zé das Pistolas acha que o garoto estava tentando imitá-lo e quer tentar matar o jovem Lorde a todo custo. Mas o que ele não contava
é que mesmo que pistoleiro tenha 2 pistolas, o garoto tem o velho cabeludo de prontidão. E assim que dá a ordem para o velho matar o pistoleiro, o velho desaparece durante a troca de tiros. E volta com a cabeça do pistoleiro embrulhada para presente. E olha que ainda nem é Natal. Agora na sua mão está a cabeça que vale 103 milhões de ouros. 2 semanas depois, os anciãos estão trabalhando incessantemente matando todos os monstros ao redor, enquanto o garoto caminha ao seu lado recolhendo toda a experiência possível. O problema agora é que o jovem Lorde tem o caos nível máximo impregnado em seu corpo. É impossível ele ir até uma instituição pública vender essa cabeça, e fazer imprudentemente um comércio desse nível na vida real pode ter uma consequência muito mais grave do que apenas perder sua conta. E foi nesse momento que a sua irmã aparece. Ele pergunta o que ela faria se ele a entregasse a cabeça do pistoleiro. Então ela ri e pergunta se ele tivesse realmente com essa cabeça por que diabos ele a daria. E ainda fala brincando que depois que ele a vender, é para comprar um hambúrguer para ela. Mas na realidade a cabeça realmente estava ali. Ele fala que vai dar a cabeça para sua irmã, e irão dividir a recompensa pela metade. Essa informação é tão chocante que ela não consegue acreditar. Até mesmo o print que o garoto havia enviado quando estava no nível 99 ela achava que era Photoshop. Ele continua falando que assim que ela conectar é para ir para as montanhas de Lepnia em Sentinha. Ela pergunta o porquê tem que ir para um lugar tão específico assim, e o garoto responde que é porque ele está com status caótico nível máximo. Ela não fica tão confortável com a situação, mas no fim das contas acabou concordando assim mesmo. Após 3 horas de caminhada ela percebe que essa floresta está em silêncio total. Isso seria pelo fato que para matar o tempo o garoto ficou caçando monstros até ela chegar. Enquanto estava caminhando pela floresta, o seu irmão apareceu por trás dela e a tocou no ombro. O susto foi tão grande que por causa do grito nos ouvidos ele que quase foi dessa para uma melhor. Ao olhar para ele, ela percebe que está repleto de energia demoníaca. Depois de alguma conversa ele tira a cabecinha do pistoleiro para fora, e quando entrega, ela muda rapidamente de atitude, já que esse é um item de 100 milhões. Poucos momentos depois ela já está no começo do local vendendo a cabeça. Assim a missão Mate o Getrak foi completada, e a recompensa de 100 milhões foi paga. E tudo o que ela consegue pensar é que com a metade dessa recompensa ela consegue comprar todos os tipos de hambúrgueres existentes no mundo. Ela pensa no quão duro seu irmão deu para chegar até onde chegou. Na realidade ela pegou apenas 1 milhão de euros e deixou o resto com o garoto. Com todas as taxas e impostos sobre a troca da moeda, ele ainda ficaria com 80 milhões na vida real. Essa seria definitivamente a missão da sua vida. E olha que a missão de classe SSS ainda nem começou. Ele definitivamente está na posição onde ganhou 80 milhões por acaso. Quando terminar a missão principal ele não tem a menor ideia de qual será a recompensa, mas é claro que tem que chegar ao nível 40 o mais rápido possível para continuar a missão. E para isso ele terá que upar de nível o mais rápido que puder. Então cada minuto, segundo e milésimo conta. De volta ao mundo real nessa mesma noite ele pede para sua irmã entrar no jogo novamente para comprar uns itens para ele. Ela fica um pouco desanimada já que ela havia acabado de sair do trabalho. Ele levanta o ponto que se tudo der certo ele vai dar a ela uma mesada de 500 mil won, mesmo que claramente esteja parecendo que ela está fazendo hora extra. Ela aceita e entra no jogo novamente até porque 500 mil não é pouco dinheiro. E se lida no novo visual do garoto, está aparecendo algum jovem cantor de banda K-pop. Os itens que a sua irmã comprou são todos que têm somente uma utilidade que seria aumentar a taxa de experiência adquirida. Isso ele gastou um total de 70 milhões de won, ó deixando com apenas 10 milhões sobrando. Ao pensar sobre a situação da garota, toda vez que for entregar os itens que o seu irmão pedir terá que andar mais de 3 horas. Então ela pede para comprar um ponto de teleporte, que seria mais 3 milhões de wons, mais 300 mil por uso e isso deixa com menos de 7 milhões. Então tá na hora de fazer mais missões. No dia seguinte, na montanha de Zef, um cavaleiro avista o garoto de longe, e seu grupo se preparam para a batalha. Rapidamente a notificação chega até o garoto que uma habilidade externa está tentando restringir o seu corpo, enquanto ele se pergunta o que é restringido, já que não está tendo nenhum efeito sobre ele. O grupo de soldados ficam incrédulos da forma que está resistindo essa magia. Os soldados pensam ser algum tipo de mago com itens iniciais porque na cabeça deles ele deve ter morrido e dropado seus itens. O arqueiro se prepara, enquanto o cabelo vermelho e o assistente se aproximam para atacar. Assim que eles partem para cima, a única coisa que eles ouvem do protagonista é que se eles desistissem agora ele iria poupar suas vidas, mas ainda assim o cabelo vermelho ignora. E mais incrível que o ataque do escudeiro ricocheteou. Enquanto o garoto perguntava que nível ele estava, o maluco nem sequer precisou se defender. E assim o grupo de soldados continuam atacando, com marteladas e flechas, mesmo assim nada o acertava. O arqueiro grita de longe para eles tomarem cuidado que talvez esse garoto já esteja preparado para o PVP. Enquanto ele gritava o cabelo vermelho é finalizado no primeiro soco. O sistema caótico que já estava no nível máximo deixou a marca do assassino ficar ainda mais grossa, piorando mais ainda o nível dos crimes do garoto. Consequentemente o sistema continuava notificando enquanto o jovem demônio ia finalizando de 1 a 1, deixando somente os suportes vivos. Alguns deles até tentaram correr,
Mas o que eles não sabiam era que o protagonista era um demônio vingativo. Ao mesmo tempo, o sistema notifica novamente mais uma vez, e dessa vez a mensagem era que o garoto demonstrou que tem um forte desejo de não perdoar aqueles que mancham sua honra, fortalecendo a lealdade dos anciões com ele. Sendo assim, as condições mínimas foram alcançadas. O atributo de carisma foi liberado. O velho cabeludo aparece pedindo para o seu milord segui-lo, já que ele tinha uma coisa para mostrar. Esse era o esconderijo dos demônios celestes. Mas o que o garoto não contava é que ele passou 7 dias andando para chegar até nesse esconderijo. Isso faz o garoto se perguntar por que carambas esse lugar é tão longe. Parando para pensar, se fosse perto e fácil de alcançar, seria fácil de achar, então não seria um esconderijo. Depois de andar por muito tempo, ele avista uma vila bem precária por sinal. O garoto pergunta se é realmente ali que eles queriam levá-lo. Após a confirmação, ele percebe que isso não está soando tão bem assim. Parece que esse antigo mestre causou vários problemas a esse lugar. Pessoas com bastante fome e olheiras de insônia apareceram gritando que o seu governante havia retornado, que o Salvador finalmente apareceu. Desta forma, ativa-se a missão secundária, indicando que esse lugar está prestes a ruir. Um segundo velho, o profeta Caros, cumprimenta o garoto e começa a explicar a sua situação, que essas terras são inférteis e que eles estavam na pobreza esperando a chegada do seu milord. Também havia uma restrição que eles não poderiam pegar alimentos de fora. Dada essa situação, a primeira coisa que o garoto tem que fazer é impedir que esses aldeões morram de fome. Então ele pergunta por quanto tempo essas pessoas conseguem sobreviver sem ele. Mushu responde que 2 semanas seria o prazo limite. Daí o Lorde se levanta e caminha até o pináculo e pede pela atenção de todos. Ele pede desculpa a todos e diz que estava tão ocupado com o seu treinamento que não conseguiu cuidar deles. Mas agora é diferente. Ele promete sacrificar tudo que tem por essas pessoas e grita que 2 semanas é o suficiente. Aguentem um pouco mais. Aumentando ainda mais a lealdade dos demônios com ele, o garoto pede apenas para que Luxo siga, e o resto dos anciões ficaram de guarda protegendo o local. Ele diz ao Luxo que quando eles saírem é para cuidar de todos os monstros que encontrarem e recolher todos os itens que caírem dos monstros. Uma semana depois, eles partiram e Luxo está bem animado porque seu Lorde conseguiu a tempo. E como ele conseguiu? Digamos que algumas semanas atrás ele enviou uma mensagem para sua irmã pedindo um favor, e esse favor seria para ela comprar uma bolsa mágica e mingau para 800 pessoas, depois ir para a Lepnia como da última vez. Ele havia preparado comida o suficiente através de sua irmã. Como pagamento, ele deu uma pedra azul. Ele também pediu para ela comprar mais 3 portais, fazendo-lhe poupar muito tempo que desperdiçou andando durante a semana. Apesar de que comprar 3 portais foi bem caro, então a obra corta para o 12º ancião chamado Herda. Estava nervoso por esse tempo todo o Milord ter negligenciado os demônios celeste. Então ele não iria seguir ou venerá-lo tão fácil assim. Ele disse que o primeiro ancião pode até estar seguindo o Milord sem pensar, mas nem todos os outros anciões compartilham essa mesma ideia. O bigodinho verde ainda completa que se ele tentar ferir as pessoas da vila ou mentir, não deixará barato. Durante essa linha de raciocínio, ele ouve vozes de fora da tenda. E essas vozes diziam que o governante absoluto havia acabado de voltar e voltou trazendo muitas coisas. Em sua frente tinham cerca de 800 latas de comida, e o garoto até se gaba com a comida que ela havia trago. Ainda afirma que queria ter trazido leite e mel, mas como é uma comida muito oleosa depois de tanto tempo de fome, poderia machucar o estômago deles. Enquanto o bigodinho verde começa a se perguntar onde ele havia conseguido tanta comida, o pessoal da vila só agradecia. O sistema rapidamente notifica que o vínculo com a vila aumentou e a lealdade com seu povo havia melhorado ainda mais. Os seus companheiros começam a distribuir o mingau, enquanto o Milord iria descansar um pouco, entrando na tenda. O velho das madeixas verdes aparece e se posta no chão pedindo perdão por duvidar do Milord. E assim o garoto também foi reconhecido pelo 12º ancião Herda. Ele fica feliz com a conquista, chegando diante do velho e falando para ele que ainda tem muita coisa que precisa mudar. Existem muitas restrições nas habilidades, e ele entende o porquê que o velho havia dito que não poderia confiar. O garoto sentiria o mesmo se fosse ele naquela situação. Mas ele mudou de ideia e diz que mesmo assim vai confiar no garoto. Então, com um enorme sorriso no rosto, ele confirma que vai retribuir a sua confiança e fé. Com isso, ele foi completamente reconhecido, e já que o jovem demônio já havia ganhado bastante pontos de habilidades, ele resolve testar para ver como está indo. Coincidentemente, aparece um urso gigante de nível 40, sendo que para matá-lo precisaria de um grupo de pelo menos 5 a 6 pessoas. Mas já que o garoto era forte o suficiente para derrotar um grupo assim sozinho, ele pula e mete a porrada na nuca do monstro, ao finalizando com um único soco. Mas o fato do monstro ter caído tão fácil faz o jovem duvidar se esse monstro era muito fraco ou ele que era forte. O Lorde chama o velho verde para entrar na Dungeon Diamantium. O velho concorda. Alguns dias depois lá na masmorra ele finalmente acha o portal e resolve atravessá-lo. Dentro dessa dungeon havia vários alunos fazendo treinamentos. Um deles diz que espera que eles consigam completar a missão dessa vez. Mas para o azar deles,
Quem aparece na frente é justamente o jogador caótico nível máximo. Então rapidamente os garotos gritam pelo professor. Esse professor é um tanto quanto arrogante. Todos os instrutores da União que ficam com seus alunos na masmorra estão acima do nível 40, mas não quer dizer que eles têm que ser arrogantes com todo mundo. O maluco já começa logo ameaçando o Milord. Se ele sair agora, o instrutor irá poupar sua vida. Claro que só falou isso porque ele consegue ver o nível de outros jogadores. Como o Arthur era 19, o loirinho achou que ele é somente um novato incompetente que ficava matando alunos para vender seus itens dropados. Mas o demônio não estava ligando para esse professor. Contanto que ele faça seu trabalho de professor e não incomode, o garoto não irá revidar. Só que o professor continua tirando uma com a cara do garoto. Algo que nem o próprio Milord ou o instrutor contavam era que a presença de um jogador caótico iria desativar toda a zona segura. E isso deixou o loirinho tão puto que faz uma investida contra o nosso protagonista. Mas o que ele não sabia é que é meio difícil atravessar uma defesa de 99 pontos. O garoto abre um sorriso e em sequência desce a porrada do loirinho. Assim como One Punch Man, ele o finaliza com um único soco e pergunta se os alunos também queriam lutar contra ele. Obviamente eles negam. Daí o garoto se separa do grupo e continua caminhando até que encontra o meio da masmorra, que seria uma torre com vários esqueletos ao seu redor. O garoto percebe que primeiro deveria destruir a fortaleza para depois acabar com o estágio final da masmorra. Felizmente ele não conseguirá ganhar nada matando esses monstros. Ele só destrói a fortaleza de uma vez. Mesmo com a fortaleza tentando revidar, um soco foi o suficiente para quebrá-la. Isso deixou os alunos e instrutores assustados no quão rápido a masmorra foi completada. Ele simplesmente finalizou a dungeon destruindo seu coração de pedra, metendo uma bicuda logo em seguida, assim alcançando o nível 20. Quando o garoto estava próximo à saída da masmorra, apareceu um grupo de 7 instrutores em sua frente. A Ravena da Deep Web chama o garoto de líder do clã inimigo e pede para que ele a escute, e continua dizendo que sabe bem o que ele está querendo, mas ela espera que eles não tenham uma batalha desnecessária. Para evitar confusões, Arthur os ignora e vai embora. De volta à Vila dos Demônios Celestes, o jovem Lorde informa que dessa vez eles vão para um lugar onde monstros se agrupam em enormes quantidades. Daí ele pergunta se tem alguém especializado em magia diária entre os anciões. O velho dos cabelos roxo com um sorriso macabro responde que ele é um especialista. Ao chegar no local, ele recebe a mensagem do sistema que a aparição de monstros ocorrerá em 10 minutos. Zeta está bastante animado, ou melhor dizendo, ele é meio doido da cabeça. Ele grita animadamente que queimará todo o lixo que entrar no caminho do mestre e com fogo do inferno ele arrancará seus membros. Mas o garoto ignora e diz que o plano é o seguinte: eles matarão todos os monstros para pegar a gema azul e escaparão lentamente por um teletransporte. Daí ele pede a Zeta para usar sua magia em área. O maluco simplesmente levanta os braços para cima e invoca o deus do mal, que saiu varrendo o campo de batalha. O sistema notifica que a marca do assassino ficou ainda mais escura. O pecado ficou mais evidente. A notoriedade dele foi reconhecida pelo continente. O garoto ascendeu como o santo do assassinato. Um jogador caótico se torna um assassino quando passa de um certo nível de notoriedade. E quando o assassino entra em uma luta contra alguém que passou o título de herói, infelizmente seu dano e suas defesas são enfraquecidos. Além disso, a sua resistência a habilidades também cai. O tempo de ressurreição é aumentado para 240 horas e a taxa de drops nos pertences dos usuários aumenta em 100%. Enquanto o sistema fazia várias notificações, o velho maluco estava destruindo geral. Durante esse evento, uma onda de monstros apareceu, dentre eles um tesouro caótico. O Milord pede para o velho cuidar dos monstros, mas, ao mesmo tempo, ele parte para cima. Como esperado, ele matou o primeiro tesouro caótico com um único soco, enquanto Zeca matava alguns monstros que dropam itens. Os que o garoto matava droparam ouro. Em um RPG, nada melhor do que ganhar itens e ouros. O velho pula 15 metros de altura, grita glórias ao futuro do Lorde, ativa sua espada e faz a limpa no campo de batalha, fazendo assim o garoto subir de nível mais uma vez. O velho simplesmente é meio tarado no Lorde. Ao mesmo tempo, o sistema notifica o surgimento de um chefão, e esse chefão é o Rei Touro Caótico Negro. O jovem demônio pede para o velho acabar com os menores enquanto ele cuida do grandão. Tudo que o garoto deseja é que o touro gigante aguente pelo menos um tapa dele. Mas como está chegando cada vez mais players, eles resolveram abandonar o campo de batalha. No seu quarto, ele começa a fazer uma pesquisa no seu computador. Ele percebe que por conta da sua sorte de 99 pontos negativos, todos os territórios que ele passou mudaram drasticamente e agora está bem difícil realizar missões por lá. Só que ao mesmo tempo, o garoto se arrepende de ter abandonado o chefão vivo porque 3 sacos de pedras azuis foram dropados, e cada um desses sacos tinham 30 pedras. Ou seja, ele perdeu o equivalente à renda de uma cidade inteira. Essas 90 pedras azuis são equivalentes a mais de 450 milhões de won. O garoto começa a se sentir cabisbaixo. Com o dinheiro atual que ele tem, não é o bastante para comprar nenhum presente para sua irmã. Normalmente, por conta dos atributos que ele tem agora, deveria facilmente conseguir comprar uma casa e um carro. Mas já que ele ainda é de baixo nível,
ele não consegue acessar quase nenhuma das áreas do jogo. São muitas penalidades para o nível inicial, mas já que chegou nesse ponto, atualmente ele só quer upar que nem louco. 3 semanas se passaram e o Arthur atualmente está no nível 29. De repente, surge uma notificação do sistema. Dessa vez é uma mensagem direta recebida. Sua irmã explica que surgiu uma missão chamada Se Torne uma das 7 constelações. Seria justamente uma missão contra o protagonista. Resumidamente, seria investigar o grupo maligno e descobrir sobre o mal absoluto. Agora ele se pergunta se a sua irmã pegará essa missão, mas ela não tem certeza se aceita ou não, já que ela não tem nenhum tempo livre por conta dos trabalhos de sua guilda. Ela disse que apenas rankers com muito tempo livre e jogadores de fora farão essa missão, e não é fácil começar a criar um pet nessa situação. Daí ele pergunta à garota o que acha dela trabalhar com ele. A garota responde que se a pessoa não tem informações ou bastante dinheiro, é bem fácil ser roubado pela União, e recentemente está aparecendo bem mais monstros e a situação no mercado está ruim. Ela será promovida em breve, então ele não precisa se preocupar com dinheiro e com a casa. O garoto responde que está ciente disso, mas ainda assim ele faz a mesma oferta. A loira responde que ao menos ouvirá o plano do seu irmão. A obra corta para a sala de reuniões da União, ENC. O diretor fala que vários dos seus funcionários morreram na selvageria daquela noite, e normalmente o jogador caótico não mataria ninguém a não ser se procurarem briga com ele. Por isso eles fizeram um anúncio, para deixar o caótico nível máximo se encontrar com alguém sem itens. Mas ele descobriu que talvez o caótico procurado não seja o Rufendal. Eles conseguiram o vídeo da luta do protagonista contra o cabelo azul. Ele disse que o azul havia feito a escolha errada de atacar mesmo depois que as defesas mágicas quebraram. E depois de analisar o vídeo, eles concluíram que ele é um artista marcial de curto alcance de alto nível. O fato de ser jovem faz pensar que ele tem alguma classe secreta e parece não conseguir controlar a própria força por ser novo. Enquanto coletava informações, eles conseguiram a missão de um NPC nobre. O conteúdo dessa missão é que eles precisam capturar alguém chamado Rantadia. Atualmente os nobres acham que ele é o caótico de nível máximo, e essa é sua foto. Mas na realidade ele está completamente diferente do rosto do rapaz do vídeo. Na real, se eles matarem esse jogador, a missão será concluída. Ou seja, é melhor matar ele do que matar alguém completamente desconhecido, mesmo que aparentemente sejam pessoas diferentes. Para o líder da União nada importa contanto que eles consigam pontos. O líder pergunta de quantos homens o diretor precisa. O diretor responde que 30 serão mais do que o suficiente, e se ele usar os mais fracos da União como escudo de carne, deve ajudar a matar este jogador caótico máximo. O líder não se importa com quantos vão morrer contanto que ele ganhe dinheiro é o suficiente. Na Cordilheira de Lepnia, a loirinha aparece cumprimentando seu irmão. Ela trouxe alguns livros que o garoto havia pedido. Esses são livros de magia comum de nível iniciante, sendo bem menos efetiva do que as usadas pelos magos. Além disso, não se pode aprender enquanto está no meio de uma mudança de classe. A garota até acha estranho que com o nível do seu irmão e habilidades ele deveria ter mudado de classe há muito tempo. O jovem responde a ela que para alguém com atributos formidáveis, até mesmo um ataque básico se torna letal. Assim ele aprendeu as habilidades Luz e Bola de Fogo. Para o garoto se tornar um homem que só dá socos seria um desperdício. O Saitama não ficaria tão feliz ouvindo isso. Consequentemente também aprendeu as habilidades Cura Básica, aumento de dano e reforço de defesa. A garota ficou incrédula que até hoje ele não mudou a sua classe e se arrepende amargamente por se demitir. Ela fala que é melhor o seu irmão se responsabilizar por isso. O garoto sabe disso e fala que é muito grato por ela ter feito isso. Por isso juntos eles vão reerguer o nome da família An. O Arthur resolve testar a cura básica na sua irmã e simplesmente a curou por completo. Nem mesmo ela acredita nisso. Depois disso ele ativa buffos de ataque em sua irmã, que mesmo estando no nível 20 sendo uma maga, ela amassa os ursos. E para melhorar ainda mais a situação, o urso dropou uma gema azul, que são equivalentes a 5 milhões de won. É muito diferente de quando ela trabalhava na associação, que caso ela matasse eles que conseguiam a gema, obrigatoriamente ela tinha que passar para a associação e essa empresa só daria a ela 100 mil ouros como incentivo. Agora o garoto está focado em aumentar a força dela até o nível 45. Então ele vem trazendo consigo uma onda de touros mutantes. A maga prepara sua magia e atinge o conjunto de monstros com um trovão, acumulando mais 18 pedras azuis. O garoto olha a paisagem ao redor e aparece um figurante o atacando por trás, mas é rapidamente finalizado. Assim aparece o diretor e mais um grupo de soldados vindo em direção ao protagonista. O central parece estar no nível 50. O garoto explica a sua irmã que os soldados só vieram até ali para lutar contra ele. A loira dá a opção de fugirem, mas infelizmente já é tarde demais, o sistema não deixa fugirem das zonas de PVP. O Arthur sussurra para sua irmã que está tudo bem,
não precisa se preocupar com nada. O garoto olha para o grupo de soldados e fala que nenhum deles morrerá se eles tentarem atacar, mas ainda assim o diretor está determinado ativando um feitiço de restrição contra o protagonista, sendo totalmente inefetivo. Mas como eles já haviam atacado, o garoto lança sua bola de fogo e os guardas se preparam para receber o ataque mágico, mesmo com habilidade para reforçar seus escudos. Assim que a magia chega até eles, os mesmos são finalizados. Isso deixa o diretor sem alternativas do que fazer. A loirinha até fica incrédula, pois ela nunca viu uma bola de fogo com tanto alcance. Só que infelizmente o tempo de recarga dessa bola de fogo são de 50 segundos. Alguns dos soldados até pensam que ele é um mago e não um lutador. O líder da União sussurra pedindo reforços, e ele é respondido que logo os reforços estão chegando. Ao mesmo tempo, os atiradores se preparam. O diretor dá a ordem para atacar. Mesmo com 3 rajadas de disparo e uma explosão, ainda são inefetivas contra o garoto, que contra-ataca com uma bola de fogo. Ao mesmo tempo que parte para cima de todos, ao chegar novos reforços, o líder assume o controle. Para piorar a situação na qual esses soldados se encontram, o garoto não havia perdido nem 1% de vida. Ou seja, mesmo que venha mais gente, ainda será fácil para o Arthur. O garoto sussurra para sua irmã ir atacá-lo também, ou ela ficará suspeita se só ficar parada ali. A garota atira um trovão contra o próprio irmão, aumentando ainda mais o seu estado caótico e deixando a marca do assassino mais grossa. Os crimes do garoto estão sendo reconhecidos por todo o continente. O seu ranking de matança está aumentando. Ele obteve o título Constelação Assassina. Ele ganhou algumas regalias. O garoto não fica tão animado por criar o título de pior assassino, mas de alguma forma ele sente que está cada vez mais perto de se tornar o mal absoluto. Quanto mais os seus crimes aumentam, mais a lealdade dos demônios celestes cresce. O pessoal do campo de batalha se pergunta se ele é um mago ou um artista marcial, mas o mesmo revela que não tem nenhuma classe ainda. O diretor e líder se juntam à batalha, gritando que irão achar a fraqueza do garoto, mas ambos foram rapidamente finalizados, pois não havia fraqueza. Ao acabar de derrotar os soldados, sua irmã pede sua ajuda. Ela recebeu a missão de classe especial. Na masmorra de Lumania, a garota pede a permissão para atacar o seu irmão. Ele aceita e toma uma descarga elétrica seguida de vários outros ataques. O sistema notifica que pode ocorrer uma grande descoberta se ela continuar atacando. Ela conseguiu diminuir o HP do seu oponente para menos de 30%. O sistema também notifica que uma oportunidade de descobrir a verdadeira identidade do seu oponente maligno foi dada. Ao revelar a identidade, o oponente é a constelação assassina celestial. Uma hora depois, ela finalmente conseguiu confirmar a constelação. Ao mesmo tempo que eles tentam realizar a missão, surgem alguns esqueletos. O garoto, ao avistá-los, rapidamente vai derrotá-los, mas o sistema continua notificando que a constelação está surpresa como se eles ainda estivessem lutando. A constelação havia desviado, e nesse momento ela percebeu uma falha no sistema, fazendo com que ela não precise lutar contra ele. Ao mesmo tempo, ela não queria matar seu irmão, então ela só pediu para ele dar alguns passos para trás, e o sistema por algum motivo notificou que a constelação havia fugido. E assim ela cumpriu os requisitos da missão para a classe secreta. Dessa forma, a garota foi definida como a 7ª constelação. A obra corta para o prédio da União fora do jogo, com o líder da aliança e Fortiviver fazendo uma conferência. Ele começa falando: sente muito por ter que dizer isso na reunião presencial, mas está em uma situação ruim. Continuando a dizer que a missão do Caos Máximo recentemente falhou por conta de um problema de informações. Por isso muitas companhias de trocas viraram as costas para eles. É repentino, mas eles precisam fazer alguma coisa ou infelizmente eles terão que reduzir o número de membros na aliança. O líder diz que para mostrar as suas sinceras desculpas, ele irá compartilhar e continuar essa missão. Ele não sabe quando será possível, mas quando for completada, todos ganharão pontos de aumento. E ele espera poder encontrar com eles de novo sobre novas condições quando tudo melhorar na aliança. O plano do líder por trás de toda a situação é ser assassinado pelo protagonista para tentar recuperar sua reputação. Ainda assim, o líder planeja matar o caótico para reviver a aliança, mesmo que ele tenha que usar os fundos dos outros diretores do conselho que roubou. Ele afirma que 1 bilhão de ouros talvez seja o suficiente. Algum tempo depois, o líder contrata assassinos para matarem o protagonista. Se matarem o jovem demônio, eles poderiam ganhar até 7 bilhões de ouro. O máximo de perda que ele terá é somente 3 bilhões devido aos investimentos. Pontos serão dados a todo mundo, sendo essa a melhor opção. Tudo que o velho deveria fazer era esperar mais 3 dias, mas ao sair da zona segura, o velho perde rapidamente a cabeça. O velho não contava que ele também havia recebido uma ordem de massacre do mesmo grupo. Alguém também havia pago o dinheiro pela sua cabeça. Na base do grupo de assassinos conhecido como Véu Assassino, um dos vassalos diz que passou o trabalho para o grupo como seu mestre havia ordenado. O encapuzado com a lâmina na mão responde que provavelmente ele deve estar morto agora. Então por enquanto ele agirá pessoalmente para esse pedido. O ninja até disse que ele não precisa, pois seus vassalos são o suficiente para cuidar disso. Mas o encapuzado de cabelo vermelho levanta cheio de ódio.
afirmando que cuidará sozinho. O vassalo pensou que morreria, mas o Cabelo Vermelho o deixa viver e diz que cuidará pessoalmente desse contrato e pede para o vassalo informar os outros. O Vermelho pensa que finalmente a hora chegou. Por conta do mal absoluto, ele criou o Véu Assassino e vem liderando ele pelos últimos 30 anos. Mas ele sabe que mesmo tendo esperado por tanto tempo, o Rei Demônio ainda não está completo. Isso deve ser por conta da restrição. Na real, o Cabelo Vermelho seria o segundo ancião Johann. Ele quer ver se o Mestre do Mal realmente merece ser chamado de governante absoluto. Atualmente, o garoto está no nível 31. Ele está bastante feliz por conseguir uma classe secreta. E para piorar a situação, ela faz uma cara bem fofa e pergunta se pode bater nele ocasionalmente. Será que esse seria o nascimento de uma nova sádica? Se bem que ela se tornou um herói de rank platina por bater no irmão. Imagina se fosse um pouquinho mais longe do que isso. Na real, o garoto aceita desde que ela não o mate por acidente, mas ainda assim ela quer tentar matá-lo pelo menos uma vez. Ela fala que até dividiria a recompensa 8 por 2 igual sempre acontece. O Arthur contrapõe que se chegar o dia que ele tiver que morrer uma vez, ele deixará ela fazer isso. Mas como diabos uma garota ficaria tão feliz por matar seu irmão? Alguns dias depois, eles continuam upando e matando monstros. O garoto já está no nível 39, quase alcançando o 40. Assim que a sua irmã sai para comprar algumas porções, o segundo ancião aparece com uma faca em seu pescoço e diz que gostaria de testar as qualificações do garoto como um governante absoluto. Se o Arthur falhar, ele irá morrer. Ele fala que o assassino irá emitir uma ordem de assassinato contra ele. Johann tem as melhores habilidades de emboscada em furtividade entre os 12 anciões celestes. O garoto precisa vencer para ser reconhecido. Senão, ele pode acabar em uma situação bem complicada. Arthur sabe que mesmo que essa seja a missão secundária, o retorno do governante absoluto ainda é uma missão de classe SSS, ou seja, tanto a missão principal quanto a secundária têm a mesma classe. Na mente do jovem, isso não faz sentido, mas se a sua irmã virou uma constelação depois de bater nele, isso significa que a chance é bem alta dele ser o mal absoluto nesse cenário. No pior dos cenários, ele terá que lutar sozinho contra todas as constelações. Então talvez faça sentido todas as missões que ele ganhar sejam de classe SSS. Johann pede para o mestre pegar sua arma, mas infelizmente o garoto não tem nenhuma arma. Além disso, o jovem não tem nenhum motivo para se provar para ele. Isso se o Vermelho quisesse mesmo matar o mestre, ele já teria atacado para início de conversa. Então ele é basicamente outro ancião à espera pelo ressurgimento do demônio celeste. O garoto continua a dizer que tem uma restrição especial e logo será retirada, e que o Vermelho sabia que ele estava fraco agora. É por isso que ele está levando tanto tempo para remover essa restrição. Já que o Vermelho tem esperado esse tempo todo, por que não esperar mais um pouquinho para o jovem se tornar o governante absoluto de verdade? O Lorde pergunta ao segundo ancião por que ele está tentando esmagar essa possibilidade. O Milord sabe que ele está com pressa, mas se o Vermelho continua com isso, provavelmente ele pode se arrepender. O garoto fala que logo aprenderá a arte fantasma destruidora de céus. E isso só levaria 10 minutos. O Vermelho pensa consigo mesmo se o que o garoto está dizendo era verdade ou mentira. Dessa forma, o Arthur coloca o segundo ancião em estado pensativo a ponto dele querer ver com seus próprios olhos o resultado disso. O Vermelho diz que estará por perto e dará ao protagonista somente 10 minutos. Ao sair da masmorra, um garoto percebe que a floresta está com poucos monstros. Então essa missão está mais difícil do que deveria ser. Faltando apenas 20 segundos para finalizar o tempo, ele encontra sua irmã correndo de uma onda de monstros. Ele grita alegremente como esperado de sua irmãzinha. Ela trouxe todos os monstros que ele precisava, e avança que nem um trem-bala matando toda a onda de monstros e aumentando finalmente de nível. Com o último segundo restante e sua vida por um fio, ele aprende a arte divina. Todos os atributos do Lorde irão aumentar levemente. Todos os seus parentes podem sentir a sua energia, tendo enorme vantagem competitiva em relação aos parentes. O título de Constelação Celestial Assassina foi confirmado. Ele completou a condição. O sistema notifica que o mal absoluto nasceu. Ele ganhou a seguinte conquista: aumento na arte fantasma da Destruidora de Céus, obtenção de pontos de mal absoluto, mais 20% de experiência ao matar jogadores e NPCs, e a taxa de recuperação de vida aumentou em 20%. O tempo de recarga das habilidades também diminuiu 20%. Sua velocidade também aumentou em 20%. Sua quantidade máxima de HP e MP aumentou em 20%. Resumindo, todos os seus atributos aumentaram em 20%, e tudo que o garoto fez foi usar a arte fantasma destruidora de céus. Em meio a tudo isso, o segundo ancião reaparece,
pedindo perdão por tudo que fez, por não o reconhecer e por duvidar dele. O garoto responde que tá tudo bem. Ele também teria duvidado se fosse o ancião, e está muito feliz pelo vermelho ter o reconhecido como seu lorde. Isso fez o Johann, líder do véu assassino, jurar a sua lealdade. Enquanto ele conversava com o vermelho, sua irmã manda mensagem. Ela diz que acabou de ser anunciado o nascimento do mal absoluto e a comunidade está enlouquecendo com isso. Todos estão dizendo que terão que achar o mal absoluto para as missões ficarem mais fáceis. A garota pergunta se o protagonista capturar o mal absoluto junto com ela, o seu nível de caos não poderá ser removido. Pelo que dá para perceber até agora, ela não entendeu que o mal absoluto é o seu próprio irmão. Depois de alguma conversa, ela se desconecta do jogo, pois essa situação foi difícil demais para se lidar. Um garoto ainda procura em sua mente uma forma de dizer a ela que ele é o mal absoluto. E novamente, o jovem prossegue essa conversa com o vermelho. O segundo ancião tem algo a lhe contar. Primeiro, ele gostaria de relatar sobre a força e a situação atual do véu assassino, mas infelizmente eles são interrompidos por um convidado indesejado. O garoto ficou bolado que foi interrompido em uma parte importante da explicação. A causa da interrupção foi um soldado a cavalo junto a um grupo de guerreiros. Grita que aquele que matar Hantadian irá ganhar uma grande recompensa. O garoto fica estressado, pois todos que o viam chamam ele por esse nome. Daí a ordem da cavalaria inicia o ataque ao Lorde Demônio. Em alguns segundos, só resta o soldado a cavalo, que não durou por muito tempo, finalizando ele com um cascudo e como ele havia matado um NPC aristocrata, ganhou mais ponto de mal absoluto. Mas a briga não acabou por aí. Para o azar do protagonista, o encapuzado necromântico aparece novamente, querendo matar o garoto e o transformar em um escravo, exatamente como ele fez com o azul. Ele revive todos os soldados que o Lorde havia matado. Ao mesmo tempo, uma notificação aparece, que o garoto cumpriu as condições para ativar o efeito do mal absoluto. O efeito do título secreto foi revelado, que seria um forte controle sobre todas as entidades de magia negra. Agora a arte fantasma destruidora dos céus está resistindo à necromancia, fazendo com que o garoto roubasse o controle de todas as entidades de magia negra. Mas como o garoto está com preguiça de usar zumbis revividos, então os ordena que morram de novo. O nosso demônio pergunta se o azarado de cabelo azul também é um zumbi, mesmo com ele tentando negar. O garoto manda ele fazer 10 polichinelos. O necromante vê que perdeu todos os seus soldados zumbis e ainda permaneceu vivo, pois não havia atacado o Arthur. Então o Lorde Demônio deixa ele fugir. E assim que o azul revivido percebe que está sob o controle do protagonista, ele começa a puxar seu saco, para o garoto não mandar ele para a próxima vida. Na realidade, o necromante era uma garota, que havia recebido um ensinamento do seu mestre, que um dia um único rei governará esse mundo, e que ela deveria servi-lo para que ele possa superar todos os desafios e conquistar o continente. Ela até se chama de idiota por não ficar do lado dele. De volta ao segundo ancião, ele continua compartilhando as coisas que não havia falado anteriormente. Existem mais 2 assassinos de classe S na guilda Véu Assassino, que podem facilmente matar os cavaleiros de classe alta do Império. Existem mais 20 assassinos de classe A e 100 de classe B. Também há tantos de classe C que era inútil tentar contar. Nesse momento, existem milhares de pessoas se inscrevendo para se juntarem ao Véu Assassino. Alguns membros dentro da sua guilda têm conexões com os aristocratas espalhados pelo continente. Até mesmo alguns nobres de classe alta estão envolvidos. Em 30 anos, eles reuniram 6 bilhões de fundos, sendo 2 bilhões da guilda de operação e 4 bilhões do próprio segundo ancião. E tudo isso está nas mãos do governante absoluto. O sistema mais uma vez notifica que o protagonista obteve o véu assassino, e uma recompensa adicional de 6 bilhões será acrescentada. O garoto olha para o segundo ancião e diz que consegue ver a sua lealdade. Ele fala que por enquanto é para manter os 2 bilhões para operar o véu assassino. Como o vermelho fez um ótimo trabalho, o garoto quer que continue a liderar essa guilda. Os 4 bilhões que o vermelho deu a ele não serão somente para o garoto, e sim para os demônios celestes. Tudo isso será usado para o desenvolvimento e para a riqueza deles. Vendo isso, o Johann declara que seguirá o seu senhor por onde quer que ele vá. No dia seguinte, na montanha de Lepnia, o garoto pensa consigo mesmo que a necromante citada pela sua irmã está no nível 14, então provavelmente ela não conseguiria controlar o azul que está no level 50. Na cabeça dele, o necromante que viu aquele dia não é a pessoa que a sua irmã trará. Ao se encontrarem no jogo, eles percebem que realmente era quem ele achava que fosse. O garoto toma uma facada argumentativa da guria chamando ele de velhote, só que ele revida a facada, perguntando se ela não era o garoto de antes. Na última vez que eles haviam se visto, ela falava igual a um. Na realidade, como ela é uma necromante, a mesma pensou ser obrigatório falar daquele jeito. Na realidade, os dois já tinham se esbarrado mesmo que sem querer. Foi o que o garoto explicou à sua irmã. A morena diz que sua irmã a contou que ele era uma pessoa importante relacionada ao mal absoluto, mas, na verdade, ele é o próprio mal, e a garota loira é a irmã dele, e também a 7ª constelação. Depois de alguma conversa, o garoto pergunta se a missão que a necromante recebeu foi servir o mal absoluto, e também o mestre dela havia deixado uma mensagem. Essa mensagem havia um mapa,
e esse era o mesmo mapa que ele havia recebido do seu mestre. Essa missão é relacionada à sua habilidade chamada Arte Fantasma Destruidora de Céus. Ainda mais porque esses pergaminhos tinham um selo com ícone da sua habilidade. Esse símbolo é chamado de Chama Negra. A atual identidade do protagonista será espalhada pelo mundo inteiro. O garoto pensa consigo mesmo que não tem como esse símbolo ter aparecido no pergaminho por pura coincidência. Então realmente é verdade que existem jogadores que receberam missões de classe SSS para auxiliar o mal absoluto. Realmente tinha que ser assim porque não existe possibilidade de um único ser conseguir lutar contra as constelações sozinho, e a classe que ajuda o mal absoluto é completamente inútil contra ele. É por isso que eles são chamados de capandas do mal absoluto. E agora que o garoto entendeu tudo, ele pede para eles continuarem andando. A morena pergunta para onde. O garoto responde, pelo fato dela ser uma garota de nível 14, o melhor a se fazer é começar a subir o seu nível. Enquanto eles caçavam os monstros, a gente descobre que o azul zumbi se tornou por completo um pet do protagonista. E esse pet seria um coletador de itens, entregando rapidamente as pedras azuis nas mãos de seu mestre. Na mente do azul começa a passar o seguinte pensamento sobre como ele havia decaído tanto a ponto de virar um brinquedinho coletador de itens. E a garota necromântica agora tem um exército de esqueletos fofos que lutam por ela. Além disso, o número de bestas mágicas que ela pode invocar, a quantidade de poder mágico que ela tem, são vastamente maiores que de um necromante normal. Não dá nem para compará-los. Agora mesmo o Lorde está em uma situação que tem que evitar a atenção do Império. Apesar de seus anciões poderem agir livremente, isso não significa que ele não possa usar alguns jogadores também. Eles também são uma grande carta na manga para secar os recursos inimigos. A garota é a melhor soldado para as circunstâncias atuais, ainda mais que a missão dela é a mesma do protagonista, que seria explorar as ruínas. E sabendo que foi o seu antigo mestre que deixou essa missão, o nível de dificuldade dela provavelmente será infernal. Quem sabe os problemas que o Milord passaria se ele tentasse fazer essa missão sozinho. Parando para pensar, o garoto agradece. É um alívio a necromante ter concordado se juntar a eles, e simplesmente do nada, a morena dá um pulo nas costas do protagonista, o abraçando enquanto gritava que finalmente conseguiu o par de nível. E isso rendeu uma cena bem cômica. A garota havia chegado a um nível 20. A próxima parada seria as montanhas de Cargonus em Nonia. Como as duas não estão sendo rastreadas ainda, ele pede para usar o teleporte imperial e irem na frente obter alguma informação se puderem. Como o protagonista e o seu pet são jogadores caóticos, ele a seguirá usando um teleporte gerenciado por uma certa aliança. O azul pergunta se os dois vão ficar bem, pois os mesmos são caóticos. O garoto responde que não, mas infelizmente eles não podem fazer nada e seguem o caminho. Na realidade, mesmo que navios e dirigíveis sejam mais baratos, eles são bem lentos, sem contar que podem surgir diversas variáveis de monstros na rota. Os teleportes gerenciados pelo Império são baratos, mas como só tem alguns deles, o número de lugares que dá para ir é limitado. E se você virar um jogador caótico, você fica incapacitado de usá-los. A maioria dos teleportes são controlados por alianças. Na real, as grandes alianças tendem a monopolizar o gerenciamento deles. Quando o garoto estava chegando em frente ao teleporte da grande aliança chamada Ellen, a secretária notifica o capitão que surgiu o problema. Um jogador caótico nível máximo havia chegado. Na realidade, são dois jogadores caóticos. O cabelinho branco os cumprimenta com tom sarcástico. À primeira vista, ele reconhece o cabelinho azul e pergunta se o cara ao seu lado é o seu capanga. O azul confirma e diz que havia trago ele para pegar itens. Mesmo assim, o cara de branco continua tirando sarro, dizendo que Rufendal poderia ter pegado alguém mais adequado para o trabalho. Aos olhos do branco, o garoto atrás é um novato total, então aplicou uma taxa de 3 milhões de euros para cada cabeça que atravessar, fazendo até mesmo Rufendal gaguejar com uma enorme quantia. Ao mesmo tempo, o cabelinho branco pensa em querer usar o protagonista achando que ele é um novato, e sussurra para ele, perguntando se ele não está de saco cheio de viver essa vida merda de pet, afirmando que não tem ideia de como o garoto acabou dessa forma, mas ele diz que ajudará, é só fazer o que ele mandar. Pelo que dá para ver, isso é um plano do protagonista para manipular a situação. Daí o garoto finge que está desesperado e fala que vai fazer qualquer coisa para poder sair dessa vida de pet. A cena corta novamente para a necromante chifruda. Junto da loirinha, ela havia acabado de chegar na montanha Cargonus. Ela elogia a velocidade dos teleportes. A morena pergunta se o velhote ficará bem. As pessoas que gerenciam os teleportes privados tendem a extorquir muitos jogadores caóticos, e também há diversos casos que eles são traídos. Mas a loirinha diz para não se preocupar muito porque o protagonista é o tipo de cara que amassaria qualquer um que tentar trair ele. Ao mesmo tempo, ela percebe que ele não é tão velho assim e acha meio desrespeitoso chamá-lo de velho, mas não é como se ele ligasse. Ao pegar o mapa, a gente descobre que a morena também não tem senso de direção. Sorte que ela possui a loirinha ao seu lado. E por algum motivo, essa obra começa a nos mostrar o passado de Ibe, o porteiro. Seu nível atual é quase 50. Esse nível seria muito baixo para um capitão de time de uma grande aliança como a Ellen. O motivo dele ter alcançado essa posição rapidamente é porque ele é chamado de dinheiro fácil, e a tia dele era uma das diretoras.
A vida desse garoto sempre foi fácil. Assim que ele começou nessa empresa, além de ter o seu talento verificado rapidamente, ele sempre teve bons cargos e promoções rápidas, achando que era sua própria habilidade ter nascido de parentes ricos e achando o protagonista é um perdedor. O garoto avisa o Azul que o Ibi acabou de lhe oferecer um acordo para trair. O Lorde fala para Rufendel fingir que não sabe de nada e agir com moderação, pedindo ao protagonista para emprestar os 6 milhões. Depois disso, eles irão pegar o portal e assim que eles saírem da zona segura o garoto vai dar um soco nele. O Azul fica com medo de morrer no soco, mas o garoto tem habilidade de redução de dano. Então ele pode dar um soco com 0 de dano. De volta ao fingimento, o Azul lhe pede 6 milhões e assim o protagonista sussurra para o Azul fingir ficar surpreso e com raiva. O jovem iniciou o ataque de surpresa, enquanto os dois simulam uma briga. Os capandas escondidos se preparam para atacar. Os 5 vão em direção ao Rufendal, enquanto o Ibi pensa que o garoto é o armazém do Azul e o ataca. Mas infelizmente esse ataque não causa dano e logo em seguida ele toma um soco do protagonista. Mas a questão é que o Lorde ainda não havia trocado a configuração de dano. O Azul derrotou os 5 e agora parte em direção ao Ibi para poder o extorquir e dar o golpe final. Se fosse o protagonista finalizando, infelizmente não iria ter drop. O Ibi até oferece 7 milhões por sua vida, mas o garoto é diferente, ele pede 130 milhões. Assim que o Azul pega esse dinheiro, ele entrega ao seu mestre e corre de volta para matar Ibi. Para melhorar a situação, ele consegue o drop de um item diferente. Esse item daria 1 bilhão se o Azul devolvesse, mas ele simplesmente ignorou. E os itens que tinham nessa bolsa seriam um conjunto de manoplas e um anel do domador. Mesmo somando os dois juntos não valem 1 bilhão. O garoto presenteia 3 milhões de ouros como incentivo ao Azul e segue seu caminho em direção à montanha, encontrando com sua irmã e a necromante chifruda. O rumor é que as duas se encontram dos NPCs vagando por horas, e monstros incrivelmente fortes que aparecem ocasionalmente. Houve até um grupo de nível 50 que foi para a floresta por causa dessa missão, mas foi completamente destruído. 3 dias depois, a necromante está caçando tigres com seus esqueletos. O garoto pergunta por que a necromante está criando zumbis sempre que os mata e por que ele está mantendo tantos deles. Por acaso eles não estão drenando sua mana? Mas na realidade, a mana dela ainda nem se mexeu. Ela é um personagem bastante roubado, e na cabeça dela, quanto mais, melhor. Somando tudo, deve ter entre 200 a 300 zumbis sob o seu comando. Assim que eles encontram a entrada da montanha que ficava no pico, percebem que seria meio difícil de escalar, e infelizmente não dá para usar magia de voo ali. De repente, aparece uma ave do céu chamada Caria Feroz, o rei das montanhas de Cargonus. Ao caçar monstros, pedras brilhantes aparecem ocasionalmente. Ao comer essas pedras, a ave se fortalece. Então, um pensamento é despertado em sua mente. Humanos são fracos e têm coisas brilhantes. O garoto pede para as meninas irem para trás que ele cuidará disso. Ele se lembra que ganhou o anel domador e a manopla de aço que usou para amaciar a ave. Depois de algumas porradas, finalmente ele pode usar o anel, tornando a ave o seu segundo pet. E como o pet é um tarado por dinheiro, ele não escuta nenhum comando se não tem nada brilhante junto. Assim que o protagonista puxa seu saco de dinheiro, a reação da ave muda completamente. O garoto diz que se ele escutar as palavras de seu mestre, ganhará esse saco de dinheiro. Assim eles conseguiram um veículo de transporte voador. Após algum tempo voando, o Lorde decide usar seus poderes para tentar abrir o portão dentro da montanha. Só que uma notificação surge e diz que um sacrifício de 200 monstros que habitam a montanha será necessário. O tempo limite para completar é de 5 minutos, mas coincidentemente tem mais de 200 monstros lá embaixo que a necromante pegou. À primeira vista, a garota não se sente tão confortável com o sacrifício, mas essa é a única alternativa disponível no momento. Será que ela oferecerá seus servos como sacrifício? Isso você só irá descobrir no próximo vídeo. Nosso vídeo termina aqui. Se você gostou, deixe seu like. A gente se vê na próxima.